Então vamos lá, gente. Então a gente vai falar agora sobre as dislipidemias, sobre a homocisteína, tá? Então o nosso objetivo agora é falar de dosagens laboratoriais relacionadas ao metabolismo lipídico. Tá? Importante, antes da gente começar a falar dos testes propriamente dito que a gente vai realizar, tá? Antes da gente falar de forma específica quais são os lipídios, quais são as lipoproteínas, a gente precisa falar um pouco sobre as características gerais dos lipídios. Ih, não está escrevendo não, que triste, tá? Deixa eu fazer o seguinte, que é isso aqui, quadro, tela, último slide. Oh, rapaz, achei um quadro aqui, olha que massa. Ah, agora, deixa eu ver se agora volta. Ah, agora voltou, ó, que massa. Gente, achei um quadro branco aqui. Acho que agora vai ficar legal. Eu não vou mais ficar desenhando em cima do quadro não, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar dos lipídios, tá? Então antes da gente entender sobre colesterol, triglicerídeo, LDL, HDL, VLDL, quilomicrons, a gente precisa lembrar dos lipídios de uma forma geral, tá certo? Então, gente, lipídios são solventes orgânicos apolares, tá? O que é isso, gente? Que não se dissolve em água. Substância apolar não dissolve em água. Então, existem substâncias nas quais os lipídios se dissolvem. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? O éter, o clorofórmio, a gente pode ter lipídio dissolvido em hexano, tá? Mas, por exemplo, na água, tá? Na água, vocês sabem que, em geral, os lipídios são insolúveis. Porém, vocês devem lembrar que eu falei o seguinte, gente, os lipídios são relativamente insolúveis. O que é isso? Os lipídios podem, em uma pequena proporção, se dissolver na água. Tá bom? Por quê, gente? Vários lipídios, tá? Tem característica anfipática. Quem lembra o que é a característica anfipática? Quero ver no chat. Gutenberg perguntou uma dúvida aqui. Gente, vão colocando aí já o que é uma característica anfipática, que eu vou responder a pergunta do Gutenberg. Onde posso aprender a fazer um laudo? Quais elementos deverão e poderão constar num laudo? Interessante, Gutenberg, que essa dúvida saiu hoje de manhã. Um aluno perguntou, professor, como que eu faço para liberar, por exemplo, um resultado de função renal, tá? Então, para responder a pergunta do Gutenberg, eu vou escrever aqui no quadro que eu descobri, ó. Gente, então, digamos que a gente fez lá uma dosagem de ureia, tá? A única coisa que a gente vai fazer após realizar a reação química, a gente vai liberar o resultado. Então, a única coisa que a gente vai fazer, eu vou dar um exemplo. Digamos que a ureia foi 36 miligramas por decilitro. A creatinina, vou botar só CR, foi 0,8. Gente, nós, tá? Enquanto biomédicos, o laudo é só o resultado, tá certo? Eita, deixa eu ver aqui. Pessoal, deixa eu voltar para a tela branca, ver se volta. Oxente, apagou. Apagou é para vocês, gente, uma tela que eu anotei o valor da ureia e da creatinina? Aqui o pessoal botou, são hidrofílicas, repetiu hidrofílica, hidrofílica e hidrofóbico. Exatamente, tá, Samra? Eu vou só finalizar aqui a coisa do Gutenberg e a gente volta para cá. Então, gente, deixa eu voltar aqui, eu vou botar o quadro de novo. O que é que acontece? No nosso resultado, gente, eu vou botar a ureia U, creatinina CR, tá? Então, a ureia, o resultado, sei lá, deu 36 miligramas por decilitro. E a ureia deu 0,8, por exemplo.
nós, enquanto biomédicos, ixi, Maria, nós, enquanto biomédicos, a gente só vai liberar o resultado. Então, a gente vai pegar a amostra do paciente, vai seguir o procedimento operacional padrão que tem no kit, vai ler no espectrofotômetro e vai liberar o resultado. E o resultado vai ser só isso, tá certo? Professor, e essa questão de ser um problema na filtração glomerular, é um problema pós-renal, é um problema renal, a gente coloca isso no laudo? Gente, não, tá? Então, para ficar mais claro aqui, eu já falei para vocês que o resultado da glicose, por exemplo, a glicemia, sei lá, deu 350. Tá? Então, o paciente foi no laboratório, fez uma vez, a glicemia deu 150, fez a segunda vez, deu, sei lá, 350. O paciente é diabético. E eu já sei que ela é diabética, ele foi 2 vezes em dias diferentes e o resultado deu acima de 126. Eu vou liberar no laudo dele, assim, vou botar um exemplo, eu vou botar assim, laudo. Não, deixa eu botar aqui. Eu vou liberar assim, um nome, diagnóstico. Diagnóstico igual a diabetes. Gente, eu não falo o que o paciente tem, tá? Por mais que você já saiba, ali, o paciente foi 2 vezes no teu laboratório, a glicemia dele deu todas as 2 vezes alterada, ou então ele fez uma glicemia e fez uma curva, que é aquele teste oral de tolerância, e deu alterado. Você sabe, você está de frente ali com o paciente diabético. Você vai liberar esse resultado para ele? Você não vai, tá? Você vai liberar apenas o resultado, tá? Gente, o diagnóstico, tá? O diagnóstico do paciente é médico, tá certo? A gente não influencia nesse aspecto, tá bom? Por mais que você saiba o que o paciente tem ali. Porém, aí vamos entrar. Hoje o pessoal já trabalha, gente, com equipe multidisciplinar. O que é isso? Dentro de um hospital ou de uma clínica, existe um grupo de profissionais, um farmacêutico, um biomédico, um enfermeiro, nutricionista, um médico, tem profissional de todas as áreas. E aí eles estão diante de um caso. E aí eles se reúnem para discutir aquele caso. Aí sim, você pode abordar para auxiliar no diagnóstico. Tá certo? Hoje tem residências, né, que são residências multiprofissionais. Então, existe, né, esses profissionais hoje que já atuam dentro de hospitais, auxiliando nesse tipo de trabalho, de conduta, de ter uma equipe ali pensando junto para dar o resultado de forma correta, tá? Porém, no exame, quando a gente vai laudar, a gente não coloca, tá, gente? A gente só coloca o resultado, tá bom? Professor, então, para que eu tenho que aprender a bioquímica clínica? Para que eu tenho que aprender isso aí? Você deve estar se perguntando. E foi uma pergunta, gente, que eu me fiz na faculdade, tá? Principalmente, gente, porque Temístocles, vou falar por mim. Eu sou extremamente analítico, tá? Extremamente analítico. Vocês aí me conhecem, vocês sabem que eu sou extremamente metódico. E eu sou extremamente questionador. Então, quando eu vejo algo, gente, eu bato o olho, eu sou aquele. Ah, não, e por que não faz dessa forma? Eu sou esse tipo de cara. E aí, eu me fiz essa pergunta, tá? Porque quando eu comecei a estagiar, então eu acho que eu já comentei para vocês, eu entrei no estágio no 4º semestre da faculdade. Foi 4º ou foi 5º? Acho que foi no 4º. 4º ou 5º. Acho que foi 4º. Quando a gente pagava hemato, eu já sabia fazer. Acho que foi 4º. O que é que acontece? Não, foi 5º, entrei no 5º. Isso, 5º, 6º, 7º e 8º, foi. Então, gente, o que é que acontece? Quando eu entrei no estágio, eu comecei a observar essas coisas, né? Tipo, poxa, cadê o laudo, né? Que o pessoal falava, caso clínico e tal, aquele negócio todo. Só que o que é que acontece, gente? No dia a dia,
tá? E aí eu vou falar para vocês o que é que acontece no dia a dia. Então, por exemplo, no local onde eu trabalhava, a gente tinha uma rotina de 150, 120, 150, tá? A média era 150. 120, o dia ruim era 120 pacientes. Essa média de pacientes por dia. Então, gente, se você parar para analisar, você não consegue pegar o resultado de todos os pacientes e você analisar um por um. Não dá tempo, tá? Porém, por que é que eu tenho que saber, professor? Primeiro, imagina se vocês não entendessem aquelas reações que eu falei da ureia. Por que a ureia degrada? Se você não souber, você vai liberar o resultado errado. Começa daí, tá? Então, eu tenho que entender o que é que tem por trás daquilo para eu evitar os interferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Gente, vai ter dia que vai ter médico, vai ter paciente, vai ter filho de paciente, pai, mãe, irmão, cachorro, periquito, papagaio, vai ter todo mundo batendo no laboratório. Não é todo dia não, mas vai ter, tá? E vai ter o médicozinho ligando, tá? O cara vai dizer assim, olha, não, é porque eu tô com o resultado de fulano de tal aqui, e no resultado dele deu isso, isso e isso e tal, eu tô com suspeita disso, mas o seu resultado foi liberado assim, assim, assim. O que é que você acha? E aí, gente, você tem que ter argumento, tá? Então, vou falar do caso que aconteceu uma vez comigo. Uma vez, eu atendi o telefone lá no laboratório. Aí a médica ligou lá, começou a falar, e a primeira coisa que eu disse foi bom dia. Aí já quebrei ela nas pernas, né? Porque ela já chegou espoletada. E aí, eu disse, pois não, bom dia, pois não. Aí ela, não, porque não sei o quê. Aí o questionamento dela era, foi liberado um exame lá no laboratório, onde tinha ali um sumário de urina, nesse sumário de urina tinha bactérias, tá? E aí na cultura, lá na urocultura, que vocês estão no quinto período, vocês vão ver com o mel, que eu acho, na urocultura não tinha crescido bactérias. E aí ela disse que era contraditório ter bactéria na urina, tá certo? E não ter crescido bactéria na cultura. Então, a primeira coisa que a gente fazia no laboratório, quando a gente via esse caso, a gente sempre repetia, tá? O exame. Então, a amostra de urina a gente não desprezava de imediato, a gente sempre guardava de um dia para outro. E aí, quando não crescia, a gente fazia o semeio novamente. E aí não crescia, a gente liberava o resultado e bota embaixo, repetido e confirmado. E aí, essa mulher começou a falar. Aí eu só fiz uma pergunta. Eu disse, fulana, essa paciente está tomando antibiótico? Aí ela, tá. Há quantos dias? Há mais ou menos uns 5. Aí, vamos lá, gente. Qual que é a função do antibiótico? É favorecer o crescimento ou inibir o crescimento do micro-organismo? Inibir o crescimento. Inibir o crescimento. Então, como é que ela me manda uma paciente para um laboratório e essa paciente tomando antibiótico? Como é que esse micro-organismo vai crescer? Porque o que é que acontece, gente? Eu posso ter bactéria ali? Posso. Mas o antibiótico provavelmente estava agindo. Então, aquele micro-organismo estava enfraquecido. Então, ele não conseguia desenvolver as suas funções metabólicas. Consequentemente, não cresceria. Uma outra solução que poderia acontecer era o micro-organismo ali presente ser uma bactéria fastidiosa, que precisaria de um outro tipo de meio, um meio de cultura enriquecido para crescer. Agora, não sabe não responder para você ter problema, tá? Por que eu falo de ter problema, gente? Nós, enquanto biomédicos, a gente é bastidor, a gente não é palco não, tá? Vocês sabem disso, tá? O nosso trabalho não é cara a cara com o paciente, tá? Muitas vezes você vai entrar no laboratório, você não vai ver nem a cor do paciente, você não vai ver nem a cara, nem o cheiro, de nada, você não vai ver nem a sombra. Você está lá na tua sala, o paciente entra na coleta e sai, você não tem nem ideia de quem é aquele cidadão. Só que esse cidadão, gente, ele está de cara com o médico, ele está de cara com o enfermeiro. Então, é o que eu falo, gente. O nosso trabalho, ele tem que ser extremamente minucioso. Porque a gente, em muitos momentos, a gente não vai ter como se defender, não. Tá? Se a médica não tivesse ligado para reclamar o exame, tá? O laboratório que ia se passar por errado. Entendeu? Porque a gente não estava em contato com a paciente. Tem um outro caso, eu tenho um colega pessoal que ele falou comigo uma vez. Esse cara é um médico
Ele falou o nome do médico, falou tudo na época. Ó, o médico fulano de tal chegou aqui no laboratório dizendo que fez um exame lá no laboratório tal e o exame estava errado. E aí, quando ele solicitou para a gente fazer, o resultado foi igual. Gente, acontece? Acontece. Tá? O médico estava errado na conduta e aí queria botar para o laboratório. E você não tem como se defender. Tá? Então, muito cuidado, gente. Quando a gente fala, pessoal, se dediquem, estudem, faça isso, faça aquilo, é para vocês não serem pegos de surpresa, tá? É para vocês não serem pegos de surpresa. Porque acontece, gente? Acontece, tá? Então, muito cuidado, tá? O pessoal fala, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu vou começar a vender esses conselhos. Eu vou contar cada coisa que eu já vi dentro do laboratório, gente, tá? Vou contar cada coisa que eu já vi dentro do laboratório. Vocês ficam doidos, tá? Vocês ficam doidos, assim. Tipo, principalmente quando você trabalha em uma instituição onde você não tem o controle, tá? Por exemplo, dentro de um hospital, tá? Se a cultura já implementada for viciada, tá? Dá problema. Tem um cara que chama Peter Drucker, tá? Ele é um dos mestres na área de gestão. E aí ele fala um negócio. Não adianta você ter a melhor estratégia do mundo se a cultura do local ela é de fracasso, tá? Ele fala que a melhor estratégia do mundo é destruída pela cultura ainda no café da manhã, logo cedo. Vou contar cada caso, gente, que eu via, tá? Vocês ficam assim, não acredito não. Eu vou contar um caso só para vocês terem ideia. Eu tava de plantão. Nesse dia eu tava de plantão e o meu pai me ligou. E aí, meu pai ligou, meu filho, você tá no hospital? Eu disse, tô, pai. Eu disse, não, é porque aí ela falou, a vizinha, que era minha vizinha de parede, assim, ó, minha casa aqui e a dela aqui, vizinha mesmo. Não é porque fulana de tal tá me ligando aqui e o filho dela, aí falou o nome do menino dela, tá doente, tá na pediatria e disseram que o exame você só ia liberar a tal hora da noite, era 9h30, uma coisa assim. Isso, gente, eu tinha acabado de pegar o plantão, eram umas 7 horas da noite, 7h30 mais ou menos. Tinha entrado mais ou menos 1 hora e meia no máximo, assim. E aí ele disse, não, pai, o exame nem chegou aqui para mim ainda. E aí eu desliguei, né? Beleza. Gente, não deu 5 minutos. Não, minto, esse caso foi o de Benício, já foi outro caso. O de Benício foi outro caso também. Semelhante a isso. Demorou um pouquinho, aí a menina veio, tá, com o exame. Aí eu peguei e questionei. Eu disse, ei, vem cá. Que conversa é essa de que o pronto-socorro do hospital agora é responsável por dizer a hora que o exame vai sair? Que a gente vai liberar o exame? Não, a gente não diz isso não. Estão mentindo. Eu disse, você está dizendo que o meu pai está mentindo? Gente, essa menina, ela ficou branca. Morreu de pedir desculpa lá na hora. Eu disse, olha, muito cuidado com a forma como vocês tratam as pessoas. A gente mora numa cidade pequena. Todo mundo aqui se conhece. Tá? Todo mundo aqui se conhece. Eu tô com... Aí eu contei a história, um vizinho meu, tá assim, e vocês ficam dizendo que o problema é a gente, porque você tá com preguiça de arrodear o hospital. O hospital da gente era quase 2 quarteirões. Não dá 2, não. Dá 1,5 quarteirão, 2. E aí o cara tinha que arrodear o hospital todinho. O laboratório era numa ponta, gente, e o pronto-socorro na outra. Aí o que é que eles faziam? Com preguiça coletou um exame e vai deixar, o que é que eles fazem? Fica esperando juntar exame para levar tudo de uma vez. Aí chega lá para o paciente, que a gente não tem contato, e diz, vai sair de tal hora. Tá? E aí eu quebrei as pernas dessa menina nesse dia, né? Eu disse, olha, isso aqui é caso de direção, tá? Mas eu não vou levar, não. Para a direção, não, mas caberia levar. E aí, isso não foi a primeira vez, não, tá, gente? Já teve outra vez, que foi um colega meu, Benício, ele era estagiário da gente, hoje ele é médico e biomédico. E aí ele tava com 2 primos dele lá no hospital, e aí ele ligou para mim, eu tava de plantão também. Cara, tá no hospital, dictou. Tem uns exames aqui de uns primos meus aqui, e aí disseram que vai sair tal hora. Mas eu tô aqui, eu sei que o exame não foi. Posso levar? Eu digo, pode trazer. E aí ele pediu, aí ele falou com um menino lá que ele conhecia,
sabia que ele estagiava lá e ele foi lá e levou. Tá? Então acontece, tá, gente? Acontece. Uma vez eu também adoeci e eu já não trabalhava mais no hospital, eu já estava no doutorado, tinha uns 4 anos que eu tinha saído já, e aí eu adoeci e fui lá no hospital. Nesse dia eu estava no Ceará e fui bater no hospital. E aí a mulher, quando coletou o exame, ela já foi me dizendo, olha, esse exame aqui demora muito, só vai sair lá para as 9h30. Aí o exame era um hemograma, gente. Aí eu ri da cara dela, na cara dela mesmo, assim. Eu disse, é o quê? Esse exame demora quanto tempo? Eu disse, moça. Aí, engraçado, na hora que eu fui começar a falar, moça, chegou uma técnica que era da minha época. Aí ela começou a falar comigo. Ela começou a falar comigo, aí eu disse, olha, fulano, o exame aqui tá dizendo que vai sair 9h30. Eu disse, não, me dê aqui que eu vou levar agora. Então, gente, acontece, você não tá no controle, entende? O cara tá lá no pronto-socorro, gente, eu não fiquei treinei o cara lá no pronto-socorro, tá? E acontece, tá? O sistema é viciado. Chega um novato, por mais que você diga, olha, é assim, fulano, o sistema vai dizer, não, vai por aqui, entendeu? E você vai estar de mãos atadas, tá? Então, gente, é o que eu falo. Tem coisa que vai acontecer e a gente não vai dar nem conta, tá? Vão estar falando de nosso nome na rua e você não tem nada a ver, tá? Vai acontecer, tá, gente? Eu vou alertando logo, tá? Então, é importante que vocês, enquanto biomédicos, tomem nota disso, tá? É importante que vocês se preparem, porque quando chegar um médico para ligar, lá no nosso no hospital onde eu trabalhava, o médico da UTI ligava direto. Ele ligava, gente, e ele queria debater e tal, e queria entender, e você tinha que estar com pano para manga. Tinha hora que o cara não sabe não, né? Porque o cara entende mais da clínica que a gente. Mas você tem que estar à disposição, tá certo? Então, por isso que a gente precisa da parte clínica. Gente, então vamos lá. Eu tinha perguntado o que é uma substância anfipática. Gente, uma substância anfipática é uma substância que tem característica polar e apolar. Característica polar se dissolve em água. Característica apolar não se dissolve. Então, por que é que eu falo que os lipídios são relativamente insolúveis? Só vai ter um lipídio, que é o triglicerídeo, que ele é totalmente apolar. Tá certo? Por que eles são relativamente apolares? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um lipídio, tá? Vou desenhar aqui um lipídio. Não sei se vocês lembram dessa gracinha aqui. Aqui, a gente tem um ácido graxo. Gente, ácidos graxos são anfipáticos. Essa região aqui, ó, é uma cadeia de hidrocarbonetos. Só tem carbono e hidrogênio. Essa região é apolar. Porém, ele tem essa região aqui, ó, que é uma hidroxila, que tem característica polar. Então, um ácido graxo, ele reage com a água também, ó, aqui. Só que, gente, aqui eu desenhei um ácido graxo de 1, 2, 3, de apenas 5 carbonos, tá? Em geral, os ácidos graxos são maiores. Então, o que é que acontece? Como o ácido graxo, normalmente ele tem uma cadeia carbônica grande e uma pequena porção hidrofílica, ele tem essa relação aqui com a água, porém, quando eu comparo com a região apolar se sobressai. Então, a gente fala que os lipídios são relativamente apolares, tá certo? Exceto os triglicerídeos. Triglicerídeos são totalmente apolares, tá bom? Então, por isso que aqui eu coloquei que eles são relativamente insolúveis, tá? Gente, dentre os principais lipídios, a gente tem o colesterol e os triglicerídeos, tá certo? Que são substâncias que podem ser dosadas lá no laboratório. Então, vamos falar um pouquinho dos triglicerídeos. Acredito que vocês devam lembrar, os triglicerídeos podem ser sintetizados no fígado, tá certo? Ou no intestino, tá certo? Os triglicerídeos, gente, são a nossa principal forma de armazenamento de energia. Então,
essa gordurinha que você acumula na pochete, tá? Aqui nessa região de trás aqui, que eu não lembro o nome, tá? Nos flancos. Isso aqui, gente, são regiões ricas em triglicerídeo. E aí você tem que lembrar que um triglicerídeo, ela é composto por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Você tem que saber disso. Tá certo? Quando o meu corpo precisa de energia, esse triglicerídeo ele precisa ser quebrado. Então ele vai sofrer a ação de uma enzima, tá? Enzima essa chamada de lipase. Então o que é que a lipase faz, gente? Quebra triglicerídeo em glicerol e ácido graxo. Aí vamos lá, bioquímica básica. Glicerol pode seguir 3 caminhos. Ou ele pode ser utilizado para produzir uma nova molécula de glicerol, ou ele pode ser utilizado para produzir glicose, tá certo? Por um processo chamado de gliconeogênese. Ou, se o corpo estiver precisando de energia, tá? Ele pode, em vez de seguir a via da gliconeogênese, seguir a via da glicólise, tá certo? E o ácido graxo, gente, segue uma outra via, que é quem? A beta-oxidação, que acontece lá na mitocôndria. Então, esse ácido graxo vai ser metabolizado, vai ser quebrado em 3 moléculas. Moléculas de FARH2, NAD, H+H+, e acetil-CoA. O acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs, produz ATP, libera CO2, produz NADH+H+, e produz ATP. NADH+H+, e o FARH2 vão para onde? Fosforilação oxidativa, tá? Que é lá na cadeia transportadora de elétrons. E aí vai produzir mais ATP. Professor, por que é tão difícil emagrecer? Gente, existe um ácido graxo que é muito comum nos triglicerídeos, que ele se chama ácido palmítico. Esse ácido graxo ele tem 16 carbonos. Tá? Esse ácido graxo, quando ele sofre a beta-oxidação, ele produz aproximadamente 106 ATPs. Na realidade, ele produz 108, mas eu preciso de fazer um processo chamado de ativação do palmitato, que vocês já viram, que consome 2 ATPs. Então, de saldo líquido, eu tenho um ácido graxo produzindo 106 ATPs. Gente, um triglicerídeo tem quantos ácidos graxos? 3. 3 vezes 106. Dá 324 ATPs. Então, um triglicerídeo, se os 3 ácidos graxos forem ácido palmítico, gente, um triglicerídeo produz 324 ATPs. Quantos ATPs uma molécula de glicose produz? Quantos? Saldo líquido entre 30 e 32, a depender da via que eu considere de produção, tá? Se você compara 324 com 32, gente, dá 10 vezes mais energia. Então, quando eu quero emagrecer, vai dar trabalho, porque eu tenho que quebrar triglicerídeo, só que triglicerídeo produz muita energia. Então, vai dar trabalho. É por isso, gente, que quando a gente malha, dá o trabalho de diminuir aqui, ó, a pochete. Eu falo isso por causa própria, que eu estou nessa luta. Tá certo? Então, é importante, gente, a gente entender esses pontos lá da base, porque eles vão fundamentar o nosso conhecimento, tá? Para a gente entender a clínica. Pessoal, a gente ainda vai falar nessa aula de hoje, deixa eu só ver aqui, alguém vai tirar dúvida? Acho que foi sem querer, né? Deixa eu ver aqui se tem áudio ativo. Acho que foi sem querer, então vamos lá. Então, gente, esses triglicerídeos, tá? Cerca de 90% das gorduras que a gente ingere na dieta são na forma de tri. Tá certo? Então, eu posso ter um aumento de triglicerídeo por conta da dieta. Tá bom? Normalmente, os níveis de triglicerídeo vão estar associados com a dieta. Tá certo? Então, gente, ó, a gente tem casos de hipertrigliceridemia. Que é isso? Aumento dos triglicerídeos. Então, o primeiro caso aqui, o item 1, eu não vou nem falar mais, porque a gente viu na aula passada. Está associados a quem, gente?
o diabetes mellitus não controlado. Então, eu mostrei para vocês na aula de diabetes como que acontecia esse aumento dos triglicerídeos. Isso gera, gente, está relacionado também a casos de obesidade e de sedentarismo. Gente, vamos pensar aqui, né? O sedentarismo e a obesidade, ela está muito conexa. Normalmente, o sedentarismo leva à obesidade, não é assim? Então, vamos pensar. Eu, o tempo todo, estou gastando energia, tá? Se eu contraio o músculo, se eu fecho o olho, se eu abro o olho, se eu estou pensando, se eu estou dormindo, não importa. Eu estou gastando energia. Porém, para eu não engordar, eu tenho que pelo menos empatar. A quantidade de energia que eu consumo ser igual à quantidade que eu gasto. Mas no caso do sedentarismo, gente, o sedentário é uma pessoa que ela não gasta energia, tá? Ela, não é que ela não gaste, ela não gasta energia suficiente, tá certo? É uma pessoa que ela não se movimenta muito. Então, ela acaba não gastando energia. Então, vamos lembrar. A nossa forma de energia que a gente obtém é o ATP, né? Esse ATP ele é proveniente de quem? Da glicose. E aí, na aula passada ou na aula atrasada, a gente falou desse processo, quando a gente falou da insulina, quando a gente falou do metabolismo da glicose. Gente, a glicose, se o meu corpo precisa de energia, a glicose entra numa via chamada de glicólise, tá? Porém, se ele não está presente de energia, ele vai pegar essa glicose e vai armazenar para usar em outro momento. Porém, esse estoque de glicose, que é o glicogênio, ele é limitado. E aí, se eu encho esse reservatório, eu vou guardar essa glicose de uma outra forma. Eu preciso arrumar uma outra forma. E aí eu vou armazenar na forma de quê, gente? Gordura. A forma de gordura que a gente armazena é o triglicerídeo. Tá certo? Então, se eu sou sedentário, eu não me movimento o suficiente. Ou seja, aquela quantidade de energia que eu ingiro vai sobrar. Então, o excesso dessa glicose é convertido em glicogênio e o excesso é convertido em gordura, na forma de triglicerídeo. O paciente desenvolve a hipertrigliceridemia, tá certo? Os triglicerídeos, gente, sofrem influências, tá? Então, pode ter a elevação desses triglicerídeos, podem ter influência genética e familiar, pode ter relações com doenças metabólicas, como, por exemplo, o diabetes, tá? Uso de fármacos podem influenciar o nível dos triglicerídeos, tá certo? O sexo do paciente importa, a idade do paciente também e a dieta, tá? Normalmente, gente, quando o paciente tem hipertrigliceridemia, a primeira coisa que é feita para tentar reverter o problema é ajustar a dieta. O médico vai dizer, ó, fulaninho, vai no nutricionista, tá? Primeiro ponto, tá certo? Professor, e qual o problema de um paciente ter hipertrigliceridemia? E aí? Gente, aumento de triglicerídeo está associado a um risco de doença arterial coronariana, tá certo? Está associado à doença arterial coronariana. Então, pode ser de forma isolada, ou seja, eu tenho só aumento de triglicerídeo, o paciente ele já pode ter doença arterial coronariana, ou muitas vezes, né, aqui está trazendo particularmente, associado à diminuição de uma lipoproteína chamada de LDL e aumento de uma lipoproteína chamada de LDL. O que é o HDL? HDL, gente, é uma lipoproteína de alta densidade, chamada de, entre aspas, bom colesterol. Vocês sabem que o HDL não é colesterol. Quem foi meu aluno na bioquímica básica deve lembrar disso. E o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, entre aspas, é o colesterol ruim. E aí a gente até brinca. O HDL é chamado como, gente? Quem lembra? Como é que o HDL é chamado e como é que o LDL é lembrado? Só para ver se vocês lembram lá do segundo semestre. Como é que a gente chama? Olha aí, ó, como é bom. E aí? Logo Deus leva. Esse é o qual, gente? O LDL. Tá certo? Por isso que o LDL é o colesterol, entre aspas, ruim. E por que que o HDL é o colesterol bom? Porque é o dia que hoje Deus livra. Tá? Então,
Essa é a forma que a gente usa para associar, tá certo? Esses conteúdos. Então, lembra que lá no dia eu tenho lembrança demais da gente lá na sala, acho que era a sala 213, eu acho. Que quando eu falei isso aí, o pessoal começou a rir, mas aí, gente, assimila, tá? E é dessa forma que a gente aprende. Tá? Tem 1 ano e meio, né, que vocês viram esse conteúdo. E vocês ainda conseguem lembrar do nome. Por quê, gente? A gente aprende por associação. Quanto mais bizarro for a associação, melhor. Tá certo? Quanto mais estranho for a associação que você conseguir fazer com o conteúdo, mais você vai assimilar. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que tem que estar o paciente para determinar esses triglicerídeos, tá, gente? Jejum de 12 a 14 horas, tá? Com exceção de água, lembrando, né? O cara não vai tomar uma garrafa d'água dessa, tá? Pode tomar um golinho de água sem problemas. Por que, professor, que a gente tem um jejum mais prolongado? Eu ainda vou falar para vocês, gente, mas existe uma molécula chamada de VLDL, que é a lipoproteína de muito baixa densidade, tá? Tá no conteúdo dessa aula de hoje, só não sei se dá tempo a gente ver. O VLDL, ele é uma molécula rica em triglicerídeo, tá certo? E esse triglicerídeo, ele já não faz mais parte da constituição da dieta, tá certo? Então, o triglicerídeo da dieta, ele está presente no sangue na forma de quilomicrons. E a produção dessa substância, ela começa a sair da circulação aproximadamente entre 10 e 12 horas. Então, a gente espera sempre um pouquinho mais para tentar tirar a interferência desse quilomicron proveniente da alimentação. Tá? Então, normalmente a gente espera 12 a 14 horas. Tá certo? O paciente, gente, precisa se abster de álcool, tá? Durante as 72 horas que antecedem a coleta. Gente, lembra, álcool é metabolizado lá no fígado, tá? E aí eu tenho várias rotas metabólicas que envolvem os triglicerídeos. Então eu tenho que evitar álcool, tá? Não realizar atividade física vigorosa nas últimas 24 horas, tá certo? Gente, a atividade física vigorosa queima gordura, né? Principalmente exercício aeróbico, você queima gordura. Então eu quero entender como é que está o paciente hoje, eu não quero saber como é que está o paciente hoje com interferência, tá certo? Se possível, gente, suspender medicamentos que afetam o resultado nas últimas 24 horas antes do exame. Só que aqui, mais uma vez, gente, ó, sobre orientação médica, a gente não vai chegar para o paciente e dizer, olha, você vai suspender o medicamento. Isso é função do médico. Mas é função nossa o quê, gente? Relatar o uso do medicamento. Então, quando o paciente chega no laboratório, seu Zezinho, você toma medicamento? Tomo. Qual? Ah, eu tomo tal medicamento. Ah, eu estou tomando um diurético de alça. Ah, eu estou tomando tal coisa. Então, eu tenho que anotar isso, tá certo? E a amostra, tá? Usar soro ou plasma heparinizado isentos de hemólise. Mais uma vez, gente, vou falar o que eu vejo, o que eu via na prática. Pode usar plasma? Pode, mas no dia a dia, usa o quê? Soro, tá? No dia a dia a gente vai usar soro ou da tampa amarela ou da tampa vermelha. Se for heparinizado, é o da tampa verde, tá certo? Então, esses são os cuidados, tá certo? Gente, existem alguns métodos, tá? Que são utilizados. Eu não trouxe aqui a descrição dos métodos como eu trouxe dos outros, porque eu particularmente nunca vi questão de concurso, algo do tipo, trazendo a reação dos triglicerídeos. Então, sempre que eu achar que vai ser fundamental para vocês em algum momento, eu vou estar trazendo, tá? Então, em relação ao método para dosagem de triglicerídeo, ele pode ser baseado na avaliação do glicerol, tá certo? Que é liberado a partir dos TRI. Então, gente, para eu liberar glicerol, eu tenho que ter uma reação enzimática aí.
Tá certo? Concorda? Eu acabei de falar para vocês, olha aqui, ó, um método enzimático. E eu falei, deixa eu ver se eu não apaguei. Olha aqui a enzima, a lipase. Ah, apaguei. Estava bem aqui, ó. Botei triglicerídeo, ácido graxo, glicerol e tinha a lipase. Então, ó, se a avaliação pode ser a partir do glicerol que é liberado, não, a maioria dos métodos usam isso. A gente tem um método, gente, ó, enzimático, que usa quem? A lipase. Então, o que é que a lipase faz? Quebra triglicerídeo em ácido graxo e glicerol. Tá certo? Normalmente, esse teste de lipase, ele vem em conjunto com uma protease, né? Que é uma enzima que degrada proteína, tá? Só para auxiliar esse processo, tá bom? Ou a gente pode usar uma outra enzima chamada L-alfa-glicerol-fosfato oxidase, tá? Os métodos químicos atualmente estão em desuso. Então, normalmente, triglicerídeo é por método enzimático, tá? Quando a gente for dosar, eu acho que o kit que tinha lá na faculdade, acho que era LabTest, a gente vai usar os kits da Liquiform, né? Que são os kits enzimáticos da LabTest. Tá certo? Então, normalmente, quando a gente abrir a reação lá, a gente vai ter a ação de uma lipase. Tá certo? Então, os métodos dos triglicerídeos, para eu dosar eles, eu quebro esse triglicerídeo, tá em ácido graxo e glicerol, e eu vou medir o glicerol. Tá certo? Aqui, gente, eu tenho os valores de referência, tá certo? Ótimo, menor do que 150. Limítrofe entre 150 e 200, alto entre 200 e 499 e muito alto acima de 500, tá, gente? Existe algo no laboratório que a gente chama de linearidade, tá? Professor, o que que diabo é linearidade? Deixa eu ver aqui. Ah, não tá arriscando. Que triste, velho. Não tá arriscando, não. Gente, linearidade é o seguinte. Eles são confiáveis até certo ponto. Então, vamos pensar aqui. Quando a gente viaja, você está na estrada. Aí, lá na estrada, você vê uma placa de velocidade. Aí lá tem assim, olha, nessa estrada aqui a velocidade é 80 por hora. O que é que aquela placa quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, olha, o recomendado para você andar com segurança é você andar na velocidade de até 80 km. Isso não quer dizer, gente, que você não vai andar a 120, a 200. Concorda? No dia a dia o povo passa do limite de velocidade, não é assim? Porém, gente, quando você passa o limite de velocidade, isso é um risco assumido. Você está assumindo um risco ali, tá? É notório que você está assumindo o risco. Tá bom? Então, gente, isso quer dizer que eu posso andar numa velocidade maior, porém, não é o ideal. O que é que acontece dentro de um exame bioquímico? Os kits, eles têm uma linearidade. O que é isso? Olha, o kit vai me dizer, esse resultado aqui, ó, esse resultado não, perdão, esse teste, ele só é fidedigno se o valor máximo, se o limite for até, um exemplo, 500. Então, no caso dos triglicerídeos, se eu não me engano, a linearidade é até 500 mesmo. Se o resultado der até 500, o resultado é o que, gente? Confiável. Tá certo? Tá respeitando, bacana. Porém, digamos que eu faço o resultado, aí deu 600. Ele saiu do limite. Tá certo? Eu vou liberar? Ó, não. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso diluir essa amostra. Para quê? Quando eu diluo essa amostra, a concentração vai cair. Quando ela cai, ela entra dentro da linearidade. E aí, eu consigo ter um resultado fidedigno. Professor, mas se diluiu, o resultado não vai ser real. E aí? Quando a gente faz a diluição, a gente vai fazer uma diluição conhecida. Então, eu posso diluir a amostra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Lá na prática, a gente pode até fazer isso também. Então, a quantidade, a proporção da diluição, eu preciso saber.
E aí, quando eu diluo, o resultado que eu obtenho, eu vou ter que multiplicar pela diluição. Então, por exemplo, digamos que o resultado aqui deu 600 desse paciente. Gente, você concorda que 600 é maior do que 500? Digamos que a linearidade seja 500. Então, o resultado é confiável? Não é. Tá certo? Não é confiável. Aí, 600 eu não posso liberar assim, porque eu passei do limite do teste. Então, o que é que eu faço? Eu diluo a amostra. Aí, gente, eu posso diluir ela 2 vezes, na proporção 1:2. O que é isso? Eu vou diluir ela na metade. Então, eu vou pegar 50% da amostra e 50% de um diluente, que é solução salina, soro. Vou pegar 50 microlitros de um e 50 microlitros de outro. Gente, eu estou pegando 50% de um e 50% de outro. Você concorda que quando eu junto, eu diluo na metade. Eu tenho uma diluição de 1:2. Uma porção da amostra do paciente para 2, que é a soma dos dois. A soma da amostra da amostra com o soro. Aí eu diluo 1:2. Aí, digamos que quando eu faço de novo o resultado, aí deu 400. Aí deu dentro da linearidade agora. Eu sei que eu não estou conseguindo desenhar, acaba ficando um pouco variando aí para vocês. Aí digamos que após a diluição, o resultado deu 400. Gente, deu 400. Opa, deu dentro da linearidade. Só que eu diluí 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar esse resultado por 2. Então, o valor real do paciente não era 600, era 800. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Tá certo? Se aqui tivesse escrevendo, eu ia fazer um exemplo aqui agora. Mas, opa, voltou. Massa. Aqui, ó. Então vamos para a tela aqui. Aqui, gente, ó. Digamos que a linearidade tá assim, linearidade é 500 miligramas por decilitro, tá? O que é que acontece? Isso quer dizer que o resultado vai ser fidedigno da amostra do paciente quando o resultado der até 500. Então, deu 400, 300, 200, 100, tá ok. Se ele passar disso, o resultado não é fidedigno. Então, digamos que o resultado do paciente deu 600. O exemplo que eu dei. Gente, o resultado deu 600 miligramas por decilitro. Foi o quê? Maior do que a linearidade. Então, esse resultado aqui, ó, não é fidedigno. Tá certo? Ele não é fidedigno. Eu preciso diluir essa amostra para poder ela, quando eu diluir, poxa, quando eu volto aqui para o chat para olhar para vocês, a tela branca apaga. Deixa eu voltar aqui de novo. Ah, meu Deus. Então, vou botar aqui linearidade igual a 500. Tá? O resultado deu 600. Gente, 600 é maior do que 500, tá? Então, o resultado aí, 600, não é fidedigno, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu preciso diluir essa amostra para poder, quando eu diluir e refazer o teste, ele dá menor do que 500. Então, eu posso diluir essa amostra 2 vezes. Não é eu pegar ela, diluir uma vez e diluir outra, não. É diluir ela na metade. Então, o que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar, um exemplo, 50 microlitros da amostra do paciente e pegar 50 microlitros de soro fisiológico, tá? Vou botar soro fisiológico. Você concorda que 50 com 50 dá quanto? 100 microlitros. De quê? De solução. Tá? Gente, quanto é de amostra do paciente? 50. Quanto é de solução? 100. Tá certo? Então, eu posso dizer que essa proporção aqui diluída é quanto? 1:2. O que é isso? 50 por 50. 1. Então, eu tenho uma parte de amostra do paciente, 100 por 50. 2. Professor, por que por 50? Porque eu divido pelo valor do volume da amostra. 100 por 50, 2. Para 2. Então, aqui eu tenho uma proporção de uma parte da amostra do paciente
para duas partes do todo, que é a solução. Então, significa dizer que eu diluí a amostra na metade. O que é que isso significa, gente? Isso significa que quando eu faço essa diluição, 1 para 2, o resultado, quando eu repetir, isso significa que quando eu repetir, o resultado tem que dar próximo à metade de 600. O resultado é para dar próximo a 300. Vai ter que dar igual, professor? Não. É um resultado próximo, tá? Então, digamos que quando eu repetir, o resultado ele deu 340. Tá? O resultado deu 340 miligramas por decilitro. Gente, 340 miligramas por decilitro está dentro da faixa de linearidade. Então, esse resultado aqui é fidedigno. Porém, eu diluí a amostra. Diluí ela na proporção 1 para 2. Então, ela foi diluída na metade. Então, esse resultado aqui tem que ser multiplicado por 2, porque eu não diluí pela metade. Então, dá quanto? 0,86. Então, o resultado real do paciente não era 600. O resultado real era 680. Tá? Se, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Se, por exemplo, o resultado do paciente deu 1.200, gente, 1.200 é maior do que 500, está fora da linearidade. Se eu faço aquela mesma proporção 1 para 2, metade de 1.200 vai dar aproximadamente quanto? 600. 600 ainda é maior do que 500, então não posso diluir duas vezes a amostra. Se eu diluir 3 vezes, se eu pegar 1.200 e dividir por 3, vai dar quanto? Aproximadamente 400. Então, eu posso pegar essa amostra aqui e diluir 3 vezes, tá? Como é que eu faço isso? Gente, esse valor 3 é sempre o volume total. Então, eu posso pegar aqui uma parte da amostra do paciente, 50 de novo, e agora eu vou botar 100 de soro fisiológico. Então, 100 microlitros de amostra do paciente e 100 microlitros de soro fisiológico. Aí essa diluição aqui vai dar quanto, gente? 150. Tá? Aí 150 de solução. Então aqui 50 da amostra dividido por 50, 1. Então eu tenho uma parte da amostra do paciente para quantas partes da solução? 150 por 50, 3. É isso mesmo, né? É. 3. Então, eu tenho o quê, gente? 3 partes de solução. Então, isso aqui significa dizer que a amostra do paciente foi diluída 3 vezes. Tá certo? Então, para um resultado desse de 1.200, eu poderia fazer uma diluição dessa. Então, digamos que eu fiz uma diluição dessa daí e o resultado deu... Tá? Vou pegar aqui. Diluir 3 vezes... O resultado agora do paciente deu 430. Deu dentro da linearidade? Deu. O que é que eu fiz? Essa amostra foi diluída 3 vezes. Agora eu vou ter que multiplicar o resultado por 3. Então, quanto é que dá o resultado? 0,912. Então, o resultado não era 1.200. O resultado real é 1.290 miligramas por decilitro. Professor, eu tenho que fazer isso? Tem. Tá? Deu para entender isso, gente? E aí, gente, deu para entender? Samara disse que não entendeu muito bem.
Gente, é o seguinte, ó. Sâmara, parabéns pela coragem, tá? Marcelo disse que não entendeu a parte do seu valor real. É o seguinte. Gente, vamos pensar aqui. Digamos que a gente vai investir. Então, o Sâmara aqui disse que não tinha entendido. É o seguinte. Sâmara, digamos que a gente vai abrir um negócio. Tá certo? E aí, a gente vai abrir um negócio. E quando a gente for abrir esse negócio, você vai entrar com 50% da sociedade e eu entro com 50%. O que é que isso quer dizer? Que você entra com a mesma quantidade que eu, concorda? Se cada um entra com a mesma quantidade, eu estou entrando com quanto, gente? Com metade do todo. Concorda? Então, digamos que a gente vai abrir uma empresa e a gente precisa de 10 mil. Você entra com 5 mil e eu entro com 5 mil. Tá certo? Deixa eu botar no quadro branco de novo. Aqui, ó. Vou dar um exemplo do dia a dia, tá? Então, digamos que a gente vai abrir uma empresa. Cada um entra com 5 mil reais. Tá? 5 mil reais de Temístocles e 5 mil reais de Sâmara. Ok? O total que a empresa tem é quanto? 10 mil. Tá? O 10 mil é total. Quanto é a minha parte? Minha parte é 5 mil de 10 mil. Então, vou pegar 5 mil, que é o que eu tenho, e dividir por 10 mil, que é o total da empresa. 5 mil por 5 mil. 1. 5 mil por 10 mil. Quer dizer, 10 mil por 5 mil. 2. Então, eu tenho o quê? 0,5. Gente, aqui é metade. Concorda? Digamos agora que... Qual o percentual de Sâmara? A mesma coisa. Mas digamos que a gente agora tem uma empresa onde Sâmara, ela é a sócia majoritária. Tá certo? Sâmara é a sócia majoritária. Então, eu entrei com 5 mil, mas ela não entrou com 5 mil. Ela entrou com 15. Ela entrou com 15 mil. Ok? 5 mil mais 15 mil dá quanto, gente? 20 mil. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir o lucro proporcional. Concorda? Então, ó. Qual é a minha parte aqui? 5 mil. De quanto? Do todo. O todo não é 20? Gente, 5 mil dividido por 5 mil, 1. Ok? 20 mil dividido por 5 mil, 4. Isso aqui significa dizer que de 20 mil, a minha parte é o que, gente? 1/4. Significa dizer que Sâmara tem 4 vezes mais do que eu. Perdão, 3, né? 3 vezes mais do que eu. A minha é uma parte, digamos assim, ó, 1, 2, 3, 4. A minha parte é só essa, ó. A de Sâmara é essa. Concorda? Então, aqui, gente, se a gente fosse fazer uma diluição, significaria dizer que a minha amostra, que no caso é o meu total, é 1/4. Significa dizer que a amostra do paciente seria diluída 4 vezes. Dá para entender assim? Dá para entender dessa forma agora? A diluição? Pronto. Então, beleza. Aí, essa é a primeira parte, tá certo? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês sabem matemática, tá? Vocês acham que vocês não sabem, tá? Mas quando vocês veem um cálculo, vocês se fecham. Mas quando eu tento colocar com algum conceito do dia a dia de vocês, vocês sabem, tá? Se eu pegar aqui, vocês montaram uma sociedade aqui, vocês vão saber fazer as divisões, tá? Eu tenho certeza. Então, beleza, esse é o primeiro passo. Aí, Marcele disse que não entendeu a questão do valor real. Então, vamos lá, vamos para a segunda parte. Gente, é o seguinte. Cadê?
descompartilhou a tela, foi? A tela descompartilhou, gente? Pessoal, estão aí? Tá compartilhado? Tá, né? Então vamos lá. Então vamos para o quadro. Então aqui, ó. Então vocês aprenderam a diluição. Tá certo? O que é a linearidade, gente? A linearidade é o resultado que o equipamento diz assim, olha, Marcele, se o resultado der até 500, vou botar outra aqui, se der o resultado até 100, tá? Se o resultado de uma determinada amostra for até 100, o teu resultado é confiável. Se ele der maior do que 100, o que é que o kit está te dizendo? Olha, eu não me responsabilizo se você liberar um resultado maior do que 100. Tá certo? Aí o que é que a gente, enquanto biomédico, precisa fazer? Então, digamos que o resultado deu 150. Então, o resultado, quando eu fiz da amostra do meu paciente, deu maior do que a linearidade. Isso quer dizer que eu não posso liberar esse resultado. Eu tenho que diluir essa amostra do paciente que deu 150, ok? Para eu repetir a amostra. Quando eu repetir, o resultado tem que dar menor do que 100, tem que estar dentro da linearidade. Tá certo? Então me diz uma coisa, você concorda que se eu diluo essa amostra de 150 na metade, ela vai dar aproximadamente 75? Sim, né? 75 está dentro, gente, da linearidade. Então, o que é que eu posso fazer? Pegar a amostra do meu paciente e diluir na metade. Então, eu uso soro fisiológico para diluir. Então, eu acabei de mostrar para vocês uma sociedade entre eu e Sâmara, cada um entrando com 50%. Então, eu tinha metade do patrimônio da empresa. Então, como é que eu faço? Pego aqui 50 microlitros da amostra do paciente, da amostra, e vou somar com 50 microlitros de quem, gente? De soro fisiológico. Isso aqui dá um total de quanto, gente? 100 microlitros de solução. Então, se eu pego a amostra do paciente, vamos fazer a divisão agora da sociedade, ó. 50 microlitros da amostra do paciente e divido pela solução. Dá quanto aqui, né? 1 sobre 2? Não é metade? Então, eu diluí a amostra na metade. Então, quando eu faço isso aqui, gente, quando eu diluo a amostra, eu vou repetir o resultado. Espera-se que quando eu repetir, o resultado dê a metade, tá? De 150. Então, ele vai dar... Espera-se que dê 75. Porém, ele nunca vai dar exato. Por quê? Porque quando sai da linearidade, o equipamento ele não tem confiabilidade. Tá certo? Então, quando eu pego a amostra diluída, espera-se que ele dê próximo à metade, mas nunca vai dar exato. Então, digamos que ele deu, tá? Vou dar um exemplo aqui, 75, digamos que ele deu 85. Gente, 85 está dentro da linearidade, tá certo? Só que eu não diluí pela metade a amostra, significa dizer que esse resultado aqui, gente, só está metade do resultado. Então, eu tenho que multiplicar pelo fator, que é quanto? 2. Eu não diluí ela na metade? Então, se eu quiser o valor real do paciente, é só eu multiplicar por 2. Então, o valor real é para dar, nesse exemplo, 170 miligramas por decilitro. Por isso que o equipamento diz, ó, se der 150 não é confiável. Entendeu? Olha a diferença. Deu para entender agora, gente? Pode ser um pouquinho para baixo, professor? Pode. Tá certo? Pode ser um pouquinho para baixo, em vez de ter 75 tivesse sido 70? Poderia. Tá certo? Tranquilo, gente? Deu para entender agora, Sâmara? E Marcele? Você vai liberar o real, Marcelo. Você vai liberar, no exemplo que eu dei, os 170.
Você vai liberar aquele que é confiável. Tá certo? Você vai liberar depois da diluição. Professor, e por que eu preciso fazer isso? Porque o equipamento diz, ó, se o resultado der maior do que esse, não libere. Você dilui. Marcelo, se você puder abrir o áudio e perguntar, eu não entendi o que você quis dizer aí, mas libera o qual? Dos valores e não passa de 100. Não entendi. Por favor, abre o áudio que eu tiro tua dúvida. No caso, assim, dá para me ouvir? Tô sim, tô ouvindo. No caso, assim, o senhor disse que, no exemplo que o senhor deu, tipo, Tá. não podia passar de 100. Aí, no caso, eu vou liberar 170, mesmo passando de 100, é esse o valor que eu tento liberar? O valor, exato. Mas, isso, acho que agora eu entendi o que você quis dizer. Quando eu diluí, o que foi que eu fiz? A diluição vai me garantir que quando eu repetir o resultado, a amostra vai dar dentro da linearidade. Entendeu? Então, aquele resultado da diluição, ele é confiável. Tá certo? Só que eu não diluí nesse exemplo ali pela metade. Então, o resultado real é a diluição mais outro valor dele. Eu não diluí na metade, então teria que ser multiplicado por 2 aquele resultado. Se eu tivesse diluído 3 vezes, o resultado teria que ser multiplicado por 3, tá certo? Então, eu sempre diluo quando dá fora da linearidade. Se a amostra estiver dentro da linearidade, eu vou multiplicar pelo fator de diluição. Se diluir 2 vezes, multiplico por 2. Diluir 3 vezes, multiplico por 3. Então, naquele outro exemplo que eu dei, que eu entrei com 5.000 e Sâmara com 15. A diluição não era quanto? 1 para 4? Então, a amostra estava diluída 4 vezes. Então, nesse exemplo ali de 75, seria 75 vezes 4. Não, 85 vezes 4. Daria quanto? 4 vezes 8, 32, é? 4 vezes 8, 32, com mais 20, 340. Tá certo? Então, eu diluo. Professor, e se eu tivesse diluído e mesmo assim tivesse dado fora da linearidade? Tinha que repetir de novo. Repetir assim, tinha que diluir novamente. Tá certo? Então, você sempre vai ter que diluir até chegar dentro da linearidade. Por que, professor, eu tenho que fazer isso? Para poder você liberar um resultado confiável, tá? E acontece isso no laboratório? Direto, gente, tá? Direto. Eu estava uma vez, até comentei hoje de manhã, uma vez eu fui lá no laboratório, lá no hospital onde eu trabalhava, eu já tinha saído, estava no doutorado já estava no doutorado. Eu tinha uma mania, hoje não, porque a gente está nessa pandemia, não sei nem quanto tempo faz que eu fui lá no hospital, por nada. Eu sempre tive a mania, gente, de ir nos cantos, eu não passar despercebido, tá? Então, quando eu saí do hospital, mesmo tendo pedido demissão, toda a vida, aí eu fui morar em Recife, né, que eu fui fazer o mestrado. Toda época que eu vinha em minha cidade, eu passava no hospital. Toda vida. Quem não é visto não é lembrado, tá? Quem não é visto não é lembrado. E aí, toda vida eu ia lá no hospital. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei lá e os caras estavam com resultado de triglicerídeo, gente, que tinha dado 16.000. A linearidade, se eu não me engano, é 500. Tava muito doido o equipamento lá. E aí, eu disse, cara, pediram outra amostra? Pedimos. E quanto é que deu? Deu perto de 16.000 de novo. Gente, 16.000 é um resultado que provavelmente não condiz com a vida do paciente. Tinha algum problema aí no meio. E aí o que é que os caras estavam para fazer? Eles tinham diluído a amostra 20 vezes. Tá? Tinha pego a amostra e tinha diluído a 20ª parte. Aí os caras estavam para ligar para o médico, para conversar, para entender o caso do paciente. Então, por isso que é importante a clínica. Tá? Vai ter momentos que você vai precisar discutir o caso. Tá certo? Então, acontece? Acontece. Se o médico dissesse que era aquilo mesmo, o que é que os caras iam fazer? Eles já tinham pedido uma segunda amostra, já tinha repetido e tinha dado perto daquele valor. Então, você libera o resultado e aí você bota embaixo repetido e confirmado. Tá certo? Isso significa dizer que você repetiu o resultado com uma amostra diferente e o resultado foi confirmado. Então, libera. Tá certo? Só que, como o valor era muito absurdo, 16.000, os caras estavam para ligar lá para o médico, tá? Não sei, quando eu for lá da próxima vez, eu vou até, apesar de que o menino que
que estavam fazendo esse teste lá no dia, eu não sei se ele está mais trabalhando lá, ele passou para a medicina e eu não sei se ele está mais no hospital. Mas eu vou perguntar desse caso, porque como é um caso bem atípico, tá? O valor máximo de triglicerídeos que eu particularmente vi e dosar, assim, eu fazendo 1.600, tá? Então, tipo, 16 vezes mais o valor máximo que eu já tinha visto. E aí eu vou até ver se os caras lembram desse desfecho, para depois eu trazer, que eu acho interessante esse caso, tá? Eu acho que deve ter sido um relato de caso. Eu acho que os caras devem ter feito um relato de caso e devem ter publicado alguma coisa com isso, tá? Porque é bem atípico, tá certo? Então vamos lá, gente. Entendendo aqui a parte do triglicerídeo, a gente pode pular para o colesterol. Gente, a gente tem que desmistificar o colesterol, tá? Colesterol, normalmente, quando você ouve essa palavra, você associa com algo ruim. Porém, você é meu aluno. Você já ouviu falar, você já ouviu da minha boca que o colesterol, gente, nem sempre é ruim, tá? Ele é ruim quando está em excesso. Gente, o colesterol é fundamental para a nossa sobrevivência. Por quê? Faz parte dos componentes das membranas celulares, tá? Então, ele está presente na membrana da célula. Ele é precursor de hormônios esteroides, como a testosterona, estradiol, progesterona, aldosterona, tá? Ele é precursor de ácidos biliares, que vai ser utilizado para emulsificar as gorduras. Ele é precursor de vitamina D, tá? Então, gente, a gente tem que começar a desmistificar o colesterol, tá? O problema é quando ele está em excesso, tá certo? Gente, o colesterol, ele tem origem tanto endógena quanto exógena. O que é isso? Eu tenho colesterol obtido a partir da alimentação, porém a maior parte, tá? Ela é endógena, tá? O meu corpo produz colesterol, tá certo? A maior parte do colesterol é endógeno. É por isso que em alguns momentos a gente vai fazer o exame, aí deu colesterol alterado. Pronto, vou falar de um caso particular meu, tá? Em novembro eu fiz um exame e o meu colesterol estava alto, tá? Triglicerídeo normal, mas meu colesterolzão estava alto, tá? E aí, a minha cardiologista disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai para o nutricionista e daqui a 3 meses eu quero que você volte. E aí eu tô indo para lá agora, semana que vem. Ela disse, se o resultado baixar, tá de boa. Se não baixar, você vai para medicamento, tá? Então, antes dela entrar com uma ação medicamentosa, a gente tentou ver se esse colesterol tinha relação com o colesterol exógeno obtido da alimentação. No meu caso, em específico, foi, tá? O meu colesterol baixou. Porém, o que é que acontece? Pode ser que o seu problema não seja exógeno, seja endógeno. E aí o teu corpo está tendo algum distúrbio e aí está tendo muita produção de colesterol. Aí você pode fazer dieta, que o teu colesterol não baixa. Aí realmente tem que ser por medicamentos, tá bom? O colesterol, gente, ele pode ser transportado por lipoproteínas plasmáticas, que são HDL e LDL, tá certo? Distúrbio no metabolismo do colesterol também, assim como o triglicerídeo, tem um papel importante na etiologia da doença arterial coronariana. E o colesterol é derivado de uma substância chamada de ciclopentano peridrofenantreno, tá? Esse aqui é um anel presente no colesterol e está presente também nos hormônios esteroides, tá ok? Então, aqui a gente tem a figura do anel esteroide, que é exatamente o ciclopentano peridrofenantreno. Se você parar para observar, que a gente tem o colesterol, testosterona, estradiol, progesterona e aldosterona. Gente, todos eles, tem quem? O anel, tá? O anel esteroide, com pequenas diferenças, tá? Um tem um anel aromático aqui, outro tem uma ligação dupla, mas a estrutura é a mesma. O que diferencia a testosterona, da aldosterona, da progesterona e do estradiol ou do colesterol são quem?
os radicais associados ao anel esteroide. E é isso aqui, gente, que esse macete aqui é um macete que o pessoal usa na indústria farmacêutica, tá? Tem uma substância química que atua contra câncer. Os caras sabem que a estrutura é essa. Eu quero melhorar a atividade dessa substância. Opa, vamos adicionar um radical aqui. Ou não, vamos adicionar uma hidroxila e vamos adicionar aqui uma cetona. E aí os caras fazem, por reação química, a adição de radicais, tá? Então, o que diferencia o colesterol dos outros hormônios esteroides são apenas os radicais ligados ao ciclopentanoperidrofenantreno, tá certo? Então, colesterol é bom? Sim, gente. Então, aqui, como eu tinha falado, somente 25% do colesterol é proveniente da dieta. O restante é sintetizado lá no nosso figueiredo, a partir de uma substância chamada de acetilcoenzima A, que vocês sabem que essa acetilcoenzima A ela é derivada, tá? Uma das formas que ela é formada é a partir de quem, gente? Lá da beta-oxidação. Uma outra forma é a partir da descarboxilação do piruvato, né? O piruvato sofre descarboxilação, produz NADH mais H+, e libera acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA pode ser utilizado para produzir colesterol, tá certo? Então, como eu falei no slide ali atrás, uma parte do colesterol, gente, pode ser utilizado para produzir quem? Os ácidos biliares, que vão ser utilizados para emulsificar a gordura. O que é isso? Vão auxiliar na digestão das gorduras, tá certo? Esses sais biliares, eles são excretados aonde? Lá na bile. Então, a bile possui esses sais biliares. Então, esse sal biliar, ele é formado a partir do colesterol, tá certo? E aí, gente, no laboratório, no plasma, a gente consegue dosar o colesterol. E aí, existem dois tipos de colesterol no plasma. Um colesterol chamado de colesterol livre, que corresponde a 30% do colesterol plasmático total. E a gente tem um colesterol chamado de colesterol éster, ou colesterol esterificado, que corresponde a 70% do colesterol no plasma. Esse nome esterificado, gente, é porque ele tem uma ligação do tipo éster, onde o colesterol se liga ao ácido graxo, aí forma essa ligação éster, tá? Então, o colesterol esterificado é uma molécula de colesterol ligada a um ácido graxo, tá certo? Então, existem alguns fatores alguns fatores que alteram o colesterol plasmático. Professor, quais fatores são esses? Então, a dieta, tá? Exercício físico, tá? A idade, o sexo do paciente e a raça, tá, gente? O colesterol plasmático, a gente já sabe que ele tende a se elevar com a idade, tá certo? E, por exemplo, em relação à raça, já é sabido, gente, que europeus do norte, tá? Pessoal do norte da Europa, eles tendem a ter um colesterol plasmático mais elevado do que o restante da população, tá certo? Em relação à determinação desse colesterol, gente, paciente, jejum de 12 a 14 horas, com exceção de água, tá? Aqui é o mesmo, bem semelhante ao do triglicerídeo, abastecer de álcool nas últimas 72 horas, não fazer atividade física nas últimas 24 horas e suspender medicamento que afete o resultado nas últimas 24 horas que antecedem a coleta. Lembrando, quem vai dizer, fulano, para de tomar medicamento, não somos nós, vai ser o médico, tá certo? Em relação à amostra, semelhante também, gente, soro ou plasma heparinizado isento de hemólise. Gente, dia a dia, soro, tá? O livro traz plasma, mas no dia a dia a gente usa soro, tá certo? E a amostra, gente, ela é estável por 7 dias em temperatura ambiente. Então, é um teste que a gente tem uma certa estabilidade. Porém, o paciente, quando vai para o laboratório, ele não vai dosar seu colesterol. Normalmente, ele dosa glicose, ureia, creatinina, dosa um bocado de coisa. Então, a gente não vai deixar essa amostra à toa na temperatura ambiente, tá? Normalmente, a gente refrigera, porque ele vai fazer outras dosagens, então a gente tem que conservar todas as amostras,
tá? Todos os analíticos que o paciente precisa dosar. E para a determinação desse colesterol, existem alguns métodos, tá? Bem conhecidos. A gente tem uma reação chamada de Lieberman e Butcher, e a gente tem uma reação enzimática, e a gente tem uma reação de Trinder, tá? Nesse método de Lieberman, a gente faz a avaliação do colesterol com o desenvolvimento de uma cor, então, ou seja, é produzido cor, e na reação a gente vai ter ácido sulfúrico e anidro acético. Tá? Então, normalmente aqui a gente tem ácido sulfúrico presente na reação. O clássico, gente, é aqui, ó. Clássico, tá? Reação enzimática. Então, a gente pode ter dois tipos de enzima trabalhando. Uma enzima chamada de colesterol esterase ou colesterol oxidase, tá? A colesterol esterase, ela hidrolisa éster de colesterol, formando colesterol livre e ácido graxo. Gente, lembra, eu tenho no plasma colesterol éster e colesterol livre. Esse colesterol esterase, ele só vai atuar no colesterol éster. Ele vai hidrolisar os ésteres de colesterol, ou seja, vai quebrar. Então, quando ele quebra, ele libera colesterol livre e ácido graxo. Tá certo? O colesterol oxidase, ele reage com o colesterol livre, tá? Formando essa substância aqui bem bonita, que é o coles 4 em 3-zona e peróxido de hidrogênio, tá? E aí, o peróxido de hidrogênio reage para formar um produto colorido que a gente consegue medir. Essa colesterol oxidase, gente, ele usa o colesterol livre que está onde? No soro, tá certo? Colesterol livre presente no soro do paciente. E a gente tem a reação de Trinder, que a reação de Trinder é porque ela se baseia, tá, aqui no peróxido de hidrogênio, tá? Então a gente tem a produção de uma substância chamada quinoneimina a partir de peróxido de hidrogênio, tá? Então são as principais reações com foco, gente, aqui, ó, reações enzimáticas. Então, só para a gente finalizar, a gente tem aqui um exemplo, ó, de um éster de colesterol. Então, eu tenho um colesterol ligado a um ácido graxo, tá certo? A colesterol esterase faz o quê? Quebra essa ligação. Então, ela vai liberar o colesterol na sua forma livre. E o éster que está ligado ao ácido graxo é quem, gente? Perdão, que está ligado ao colesterol é quem? É o ácido graxo. Tá certo? Então, a gente tem essa reação aí que é bastante utilizada no laboratório. Então, o colesterol esterase, ele tem essa função de quebrar éster de colesterol, tá? E o colesterol oxidase, ele atua sobre o colesterol livre, tá? São reações diferentes. Colesterol oxidase atua sobre o colesterol livre, colesterol esterase atua sobre éster de colesterol. Tá certo? Então aqui, ó, no colesterol livre é aquela reação que eu tinha mostrado agora há pouco, ó. Eu tenho a ação de quem? Colesterol oxidase, tá? Então ele vai agir sobre esse colesterol, vai formar o coles 4 em 3-zona mais peróxido de hidrogênio, tá? Então você não precisa ficar decorando essas reações não, mas você precisa fazer só isso, ó. Colesterol esterase atua sobre colesterol esterificado, ou seja, colesterol que está associado a ácido graxo, e colesterol oxidase atua sobre o colesterol livre presente no soro. Isso é importante, tá certo? E aqui são só os valores de referência, tá? O valor de referência ótimo para colesterol menor do que 200, limítrofe entre 200 e 239 e alto acima de 240 miligramas por decilitro, tá bom? Gente, são 9h50, a gente não deu intervalo, então a gente termina aqui, né? A aula seria até às 10, como o intervalo são 10 minutos, a gente tirou direto, então a gente finalizaria aqui. Deu para entender, gente? Alguém tem dúvida? Eu acho que essa aula eu já coloquei na plataforma já, se eu não me engano já está lá. Tranquilo, gente? Creuza, Maria Clara, Maria Luísa,
Jaqueline. Aparecida, tranquilo? Professor, só queria que o senhor repetisse um pouquinho aí. O ótimo é menos de 200. E o outro? Como é, Creuza? Você quer os valores de referência? O ótimo menor do que 200. Limítrofe. Isso é Tá. importante, viu? Limite é 200 a 239. E o alto é maior Acima que de 240. 240. Isso. Lembrando, tá, Creuza, que pode variar um pouquinho. Tá certo? Certo. Obrigada, professor. Boa noite. Por nada, boa noite. Pessoal, boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, bom final de semana. E próxima quarta, a gente finaliza esse conteúdo e eu acho que a gente já consegue entrar na parte de marcadores ósseos, tá bom? Vou finalizar a gravação. Boa noite a todos, fiquem com Deus.